Glória a Deus, é uma alegria estar aqui nessa noite, vendo adolescentes, né, jovens tão comprometidos com Deus. E você que está aqui, né, queria agradecer o pastor Rodrigo pelo convite, também os líderes, né, Michael e Sara, queria agradecer a oportunidade. E eu creio que Deus vai continuar falando no seu coração, amém? Eu sou Rafaela Holanda, eu sou psicóloga infanto-juvenil. Eu atendo criança, adolescentes e pais. Eu também tenho muita demanda de pais. E eu creio que Deus me trouxe aqui nessa noite e eu espero ser uma bênção na sua vida. Amém? Vamos lá, queria botar os slides. Então, que Deus ministrou assim no meu coração é sobre essa relação, né? Encontrando soluções aos desafios do dia a dia. Porque ser pai e mãe é uma coisa muito desafiadora. E adolescentes também. Às vezes os pais têm dificuldade de entender, porque eu acho que às vezes dá uma amnésia, esquecem o quanto que foi difícil ser adolescente, foi diferente, porque vivemos num mundo completamente diferente do passado. Amém? É por isso que você fala isso com seus filhos e eles não entendem. Você fala assim, na minha época era completamente diferente, sabe? Vocês são Nutella, né? Geração Nutella. Eu sou do tempo raiz, sabe? Que as coisas eram diferentes e de fato é. A gente está vivendo uma diferença muito grande, né? Essa adolescência está muito fragilizada. Mas o que a gente faz? A gente fica comparando? A gente fica colocando peso? Ou a gente encontra soluções? Eu acredito que o que Deus quer para você é que você encontre soluções para os adolescentes que estão na sua casa. Eu nunca imaginei que eu fosse receber pais que só pelo filho ter entrado na adolescência, eles estão com muita dificuldade de lidar. Lidar com o afastamento deles, com a agressividade deles, que é uma coisa cerebral. O cérebro do adolescente, ele faz com que ele tenha esses comportamentos agressivos. E eu escutei de uma mãe hoje, que eu fiz orientação, ela falou assim, Rafaela, por favor, quando você me fala isso, que o negócio é do cérebro, parece que eu tenho que conviver com essas coisas que estão acontecendo com a minha filha, e é muito complicado para mim, porque eu não negocio com agressividade. Eu falei, mas eu não falei isso. Eu falei que o cérebro deles, eles realmente têm essa explosão, têm essa dificuldade de refletir sobre o que estão fazendo. O adolescente primeiro faz, depois ele pensa. É por isso que se mete em encrenca. E a agressividade é porque eles têm muitos conflitos internos, têm uma dificuldade grande de comunicação com os pais, e aí começa a aparecer, né? Começam a querer bater a porta, fala, eu não aguento mais você, te odeio, né? Porque o que mais chocou essa mãe foi a filha falar que eu quero que você morra. E falou para a irmã, porque ela tem uma irmã gêmea, e fala, a culpa de eu ter uma irmã gêmea, de eu não ser autêntica, de eu não ser uma pessoa única nessa terra é sua. E ela falou, ela entrou em choque, que ela nunca imaginou que fosse escutar isso. E a filha entrando na adolescência, e ela está com dificuldade de lidar sobre isso. Eu queria que você refletisse hoje sobre o que você pensa, né? O que você quer que o seu filho seja. Às vezes, como pai e mãe, a gente tem que sair um pouco desse tempo de hoje e dar uma projetada à frente. E ver como é que você quer que seu filho seja. O que você cria de expectativa? Eu separei algumas coisas, né? Que eu acredito que a maioria dos pais, né, provavelmente, o que os pais esperam dos filhos é que eles se tornem pessoas honestas. Passou o slide, cadê? Está passando? Isso, o que todos querem que os pais... O que os pais querem que os filhos sejam? E depois, mais um. Provavelmente que se tornem pessoas honestas, de bem, né? Pessoas que mostram bondade nas suas ações, que servem a Deus, né? Você que está aqui na igreja, você fala, nossa, o meu sonho é que meu filho sirva a Deus, né? Seja uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas, case bem, amém? Case bem, né? Estava lendo hoje, está até sendo divulgado na internet, que o divórcio no meio evangélico já está assim, pau a pau, né? Tete a tete com o divórcio de quem não é da igreja.
né? Isso é uma coisa problemática, porque eles estão casando aqui dentro, né? Então, que eles escolham bem, que eles casem bem, que eles tenham profissões que sejam bem-sucedidos. Outra coisa que está diferente, eu faço orientação profissional também. Os pais, vai sair, né, doutora? Medicina, engenharia. Aí o adolescente chega e eu não quero fazer faculdade. Aí eu falo, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? O seu pai vai me pegar lá fora, vai dar uma confusão. Como não quer fazer faculdade? É verdade. Eles estão vendo destaques na internet, youtubers que fazem o que gostam, jogando, ganhando coisas. Olha que coisa interessante. Como fazer faculdade para ganhar um salário? E a gente está vivendo isso, e os pais estão enlouquecendo, porque o sonho da vida dos pais é que eles sejam bem-sucedidos e se formem, né? Ninguém, estou sonhando que minha filha seja modelo, então seja... Nada contra, mas a gente pensa nisso quando realmente tem a possibilidade. Você vê que a pessoa nasce já estrelando, né? Mas, geralmente, você não pensa nisso. E elas querem ser youtubers, né? E o que eu devolvo mais é, tipo, administração de empreendedorismo. Por exemplo, se ela quer ser arquiteta youtuber, né? Não é uma coisa, assim, natural. E tem outras profissões, né? Com gamer. Aí, como meu filho vai ser... vai ficar jogando, vai ficar criando jogos, né? É um conflito muito grande. Mas isso daí é uma coisa que está acontecendo na nossa sociedade. E aí, qual o grande problema, né? Qual o grande problema que afeta as relações? Tem muitos, tem muitos. Tem essa diferença de geração, né? O quanto que a gente veio de uma era analógica, né? Totalmente diferente dessa digital. A criança já nasce fazendo assim, né? Você mostra um celular para um bebê, o bebê faz. Da onde que ele tirou isso, né? E já percebeu que se mexer o negócio sobe, se mexer, né? É uma coisa fantástica. Não deveria ter bebê com um celular na mão, tá? Porque a indicação é que depois de 2 anos, eu sei que a coisa mais difícil hoje não é a introdução alimentar, é você não dar um celular na mão de um bebê, ou não mostrar tecnologia para ele. Por quê? Porque é automático. Ele está chorando, o que acontece? Para de chorar. Ele está agitado, ele fica quieto, né? É uma coisa fantástica, mas o ideal, porque já tem pesquisas que mostram a diferença de bebês, né, de crianças que não tiveram contato com o celular e não só celular, tá? Até a televisão tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes é a babá da casa, né? Bota a criança lá no bebê conforto, ou então no chão, olhando a televisão, porque dá uma distraída. Mas, realmente, tem muita diferença de criança que não é criada com isso. Por quê? Porque é mais esforço. A gente está falando de uma sociedade, né, de jovens que a gente fica... né, vem essa coisa bem pejorativa, mas da questão da Nutella, né, uma coisa mais frágil. Não ter contato com a televisão é uma coisa que exige mais, né? A televisão mostra algo muito pronto, né? O jogo mostra uma alegria, uma satisfação. Hoje a gente vê esse transtorno, né, do uso e abuso de tecnologia. Isso é real, né? Não quero que os pais cheguem, tá vendo? Não te falei, vou tirar teu celular hoje, por favor. Né? Não é assim que resolve. Por quê? Porque os pais tiram o celular e não colocam nada no lugar. Olha, eu escuto cada coisa. Eu escuto cada coisa. Olha, doutora, você não sabe o que aconteceu. Aproveitei que ele vacilou, que ele tirou nota baixa, tirei o celular por 3 meses. Olha que alívio. Eu falo assim, que isso? O que tu fez? Então, onde tu tirou isso? Né? O que aconteceu? Na verdade, estava vendo que o celular estava demais, não conseguiu, né, tirar, e aí aproveitou uma situação. Sabe o que aconteceu com essa disciplina, com essa punição? Não serve de nada. Até porque, quando eles chegam com isso no consultório, eu já pergunto assim, como é que tu está falando com teus amigos? Ah, tia, estou falando pelo computador. Aí eu, gente, eu não acredito. O que mais que está fazendo? Não posso contar isso, está vendo? É por isso que eu acho que misturar pais e adolescentes é complicado. Né? Quero que você tenha bastante, né, espiritualidade no que eu estou falando, né? Sem ideias. Né? E aí eu vejo que eles utilizam outras formas, pegam com amigo,
Eles fazem, olha, eles são fantásticos. Eu me empolgo com o adolescente. É o público que eu gosto de atender, porque eles têm uma criatividade. Enquanto isso, os pais estão se gabando porque tiraram o celular durante 3 meses. Eu não posso contar isso, né? Tem sigilo no consultório, mas se eu pudesse, eu falava assim, você é trouxa. Você é trouxa. Se eu pudesse, eu falava. Mas eu fico lá, olha, falando, olha, está crente que está abafando, está tudo igual, tem nada de diferente. Vamos lá. Colossenses 3, 20 e 21 diz assim, filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não desanimem. Olha só que coisa forte. Porque a gente gosta, né, como pai e mãe, a gente adora essa parte primeiro, tá vendo? Isso agrada ao Senhor, você tem que me obedecer. Mas aí logo depois Deus vai lá, né? Deus é muito justo, gente. Esse versículo é o versículo desse encontro. Porque bate dos dois lados. Então, assim, os filhos, eles têm que obedecer aos pais. É claro que tem pai que irrita o filho, amém? Irrita. Eu sei porque eu atendo os dois lados, eu não tenho partido, Eu, quando estou com os pais, eu super compreendo, eu falo, é difícil, é verdade, eu te entendo. Quando eu estou com os filhos, eu te entendo, tirou o celular, verdade, não botou nada, entendi, estou lá, estou dentro de mim processando. Né? Ah, você tirou uma nota maior do que nunca tirou na vida, não é mais do que sua obrigação. É complicado escutar isso. Eu já vi um adolescente, eu me esforcei tanto, aí tirei um 8. Eu estava assim, caraca, minha mãe vai ficar muito feliz. Ela vai até me dar uma coisa, porque rola essa expectativa. Né? Sonhar é gratuito. Sonhar é tranquilo. Eu falo, pô, tomara que aconteça isso, né? Tomara que ela te dê. Tu quer o quê? Né? Eu já viajo com eles, porque isso é uma estratégia. Né? Deixa sonhar. E aí, o que acontece? Foi lá, mostrou a nota para a mãe, tá pouco, você não faz mais do que a sua obrigação. Na minha época, se eu tirasse 8, eu levava uma coça de cinto. Sabe o que eles falam para mim? Eles falam assim, sabe de uma coisa? Não me esforço mais. Porque se eu tiro 5, se eu tiro 4, se eu tiro 3, ai, misericórdia, né? Vai descendo. Ela tem o mesmo comportamento quando eu me esforço e tiro 8. Não dá. Isso é irritar os filhos, gente. Isso dá para desanimar qualquer um. Olha como esse versículo tem que ficar gravado, tem que estar ali na tua geladeira. Agora, mais do que geladeira, a gente usa muito aquela parte do celular que você abre, tem que ler. Você tem que ler isso, daí vai te ajudar. Você, como pai, você tem que pedir a Deus, Senhor, que eu tenha filhos obedientes, que eu tenha filhos aqui que busquem agradar o Senhor, mas que eu, como pai e mãe, eu não irrite o filho, porque, olha, é complicado. Né? É sempre insuficiente. Como é que a criança vai ter um parâmetro? Como é que o adolescente vai... Por exemplo, às vezes, acontece muito, tá? A questão de mentira. Né? O que eu mais pego são os pais de cabelo em pé e tipo assim, você acredita que está mentindo para mim direto? Aí eu, tem coisa aí. Tem coisa aí. Por quê? Porque, às vezes, a mentira a gente tem que entender, não compactuar com a mentira. Porque eu vou lá e dou, né, dou uma psicoeducada, né, na questão da mentira. O quanto que não é útil até para eles. Eu tento mostrar a utilidade. Tá bom, legal, tu vai ficar mentindo, inventando história que vai para um lugar, vai para o outro, e se der ruim? Ah, se der ruim, eu falo com meu amigo. Falei, teu amigo tem o quê na cabeça? Mesma coisa que você. Tem que ter alguém sabendo de tudo. E, mas tia, eu posso ter você. Eu não. Não me mete nessa história, não. Eu não. Ó, tem sigilo, não vou... O que eu vou fazer? Vou ter que ficar... Qual é a sua ideia? E eu vou estar longe de você? Você não. Você vai restaurar esse relacionamento aí com seus pais, para que você tenha um ambiente também que ele possa falar a verdade, falar que errou, e você vai abraçar.
Ah, mas a minha vontade é arrebentar. Entendo. Só que a gente não pode fazer tudo que passa na nossa cabeça. Porque senão a gente pode irritar os filhos e eles desanimarem. A gente tem que abraçar. Ai, mãe, tu não sabe. Eu tirei nota baixa porque eu também não dei valor, não estudei. Cara, se escutar isso, dói. Dói a alma, né? Mas você, o que você vai fazer? Você vai, ai, miserável, na cabeça, né? Na minha época, eu não tinha essa oportunidade. Estudando numa escola melhor do que a minha. E não está aproveitando a tua cabeça. Mas tu está filtrando e... Meu filho, como é que a gente resolve isso? Está precisando de ajuda? Porque não adianta ficar no jogo 24 horas. Vamos embora, vamos. Tu quer que eu sente contigo para dar uma ajuda? Eles precisam ter soluções. Lembra que a gente abriu aqui falando que a gente tem que dar soluções do dia a dia? Não adianta dar chicotada, não adianta bater. Não adianta. A gente bate, se aborrece, dá uma descarregada. Dá um empoderamento. Mas a solução não vem. A solução, por quê? Muitos pais têm dificuldade em se comunicar com seus filhos de maneira construtiva. Essa é a coisa mais difícil que tem. A gente tem que pensar que a nossa comunicação tem que ser construtiva. Aqui a gente está falando em relacionamentos pais e filhos, mas em tudo. Tem que ter uma construção. Uma criança com boa autoestima tem mais confiança em si, estabelece metas. Você quer filhos melhores? Então, cuidado com o que você fala para ele. Ai, sempre assim. Você não consegue fazer nada direito. Calma aí, isso daí eu tô incentivando o adolescente, né, a desconstruir ou então construir uma ideia negativa a respeito dele. Ele não faz nada direito. Não tem jeito. Quem não faz nada direito, quem não presta para nada, quem sempre dá problema, depois que você nasceu, a minha vida mudou. Você acabou com a minha vida. Gente, como é que vai levantar uma pessoa assim? Como é que esse filho vai querer ter um bom desempenho ou escolher bem na vida sentimental? Ou servir a Deus? Num lugar onde ele tem a expectativa de ter apoio, de ter incentivo. A gente precisa pensar no que a gente está falando. Dá vontade. Ah, mas eu estou com raiva. Eu estou com raiva, doutora. Eu estou com vontade de matar. Vai dar uma volta. Ó, a raiva esfria com água, copo de água. Dá certo, tá? Sai de perto. Sai de perto, porque você vai olhar para o sujeito entrando na casa, vai dar vontade de arrebentar. Você vai sair de perto, vai tomar uma água, chupar um gelo, sei lá, fazer alguma coisa. Dá uma volta, dá uma caminhada. Depois você vai pensar no que eu estou te falando. Eu não posso irritar esse sujeito ou essa sujeita, senão ele vai desanimar. E aí eu vou estar ali enxugando gelo, eu vou estar ali pedindo uma coisa, né? Por quê? Porque não consegue estabelecer metas. A gente tem participação nessa geração Nutella. Por quê? É totalmente diferente. Aí ou você afrouxou demais, ou você vai lá igualzinho naquela época. Né? Na minha época, bastava olhar para mim. Mas você obedecia por medo. A gente tem que conquistar a autoridade. Amém? Porque, assim, às vezes eu vejo assim, mas não faz isso com o pai. Por quê? Por que não faz isso com o pai? Porque o pai arrebenta. Aí a gente tem que tomar cuidado. Não só o pai, né? Tem mães aí que eu vou te falar, né? Estou falando do pai, não. Não estou falando de pai, não. Estou falando que tem mãe que supera, né? Supera, bota o pai na caixa, né? Misericórdia, Senhor, misericórdia. Porque a mulher, quando dá uma de querer ser homem, olha, é terrível. Rebenta mesmo. E aí, o que acontece? A gente tem que ter isso em mente. Você quer que seu filho te obedeça, né, que está aqui, obedeça em tudo para agradar o Senhor, porque realmente ele vê autoridade, vê apoio, vê uma pessoa que dá exemplo, ou quer que te obedeça porque você vai bater? Sabe o que vai acontecer? Ele vai achar que só assim que obedece às regras. Preste atenção, eu não estou aqui falando contra a correção. Eu estou falando aqui que o exagero, às vezes, é mais fácil, mas é pouco eficiente. A gente tem que internalizar isso, porque a pessoa pode ficar com muita raiva até de si. Uma pessoa que
apanha muito, e eu acredito que às vezes tem até pais que sofreram isso e falam, eu aprendi assim, mas não é a melhor maneira de se aprender. Às vezes foi o que deu, mas não é a melhor maneira. Não é que às vezes a gente se sente mal? Caraca, eu sou um miserável mesmo, não dou para nada. Influencia diretamente na autoestima, e é a autoestima que vai fazer eu ter confiança em mim. Eu tenho que confiar em mim. Eu tenho que acreditar que eu sou capaz de fazer as coisas. E, para isso, eu preciso ter apoio, eu preciso ter bastante limite e correção, mas eu preciso ter uma coisa mais equilibrada para eu conseguir fazer metas, para eu conseguir ter objetivos elevados, para eu me esforçar para atingir. Porque se eu não acredito em mim, eu sou um miserável mesmo, não dou para nada, eu nasci para isso. Sabe, às vezes eu escuto umas coisas de uns adolescentes, eu fico, nossa... E aí eu vou olhar a criação é meio que tu é miserável, tu não vale nada, tu é preguiçoso igual a mim. Tipo assim, para com isso. Né? As pessoas são individuais, elas podem até sofrer influência, você vai ver que vai sofrer, porque os pais são um exemplo e o lugar onde mais se aprende, né, com os pais. Mas não dá para ser assim, amém? E eles vão conseguir vencer os aspectos difíceis da vida. Outro versículo poderoso que você já leu muitas vezes é: ensina a criança no caminho em que se deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Isso é outro versículo que a gente tem que ter gravado. Ensina a criança no caminho. São os pais os responsáveis por ensinar a criança no caminho. Agora vai ser a parte de eu bater um pouquinho em vocês, mas é com amor. Com amor, igual a Deus. Deus disciplina aqueles que ama. Eu tô com um caso de uma adolescente com pensamentos suicidas, bem assim, todo momento ela pensa que ela tem que se tacar de algum lugar. E eu fico falando com os pais, eles, é drama. Eu falei assim, nessa daí que morreu um monte. Porque assim, tem muito drama, mas tem muito sofrimento também. De não se sentir pertencido, de ter problemas de relacionamento com os amigos. Tem muito problema mesmo. Sabe, uma coisa que muda os adolescentes é que eu sento no chão, olho no olho deles, cara, eu te entendo, cara, tu tem problema. Eu acredito que eles têm problema, gente. Eles ficam, tá vendo? Só você me entende. Eu fico, pô, a gente tem que ter isso como pais, que eu tenho filhas adolescentes, tá? Então eu sei como é que é. Eu também, acontece tudo comigo, mesma coisa. Ah, mas para você é fácil ser psicóloga. Quem disse? É pior ainda. É pior ainda, porque a gente... agora eu não sou psicóloga, não. Agora é... Entendeu? Aí dá uma coisa, dá uma surtada, dá vontade de ir lá para o outro extremo. Então, às vezes, eu posso ficar pior do que você. Pensa só. Meu ódio pode ferver assim, sabe? E eu posso fazer um monte de coisa. Não é porque é psicóloga, não. Então, a gente tem que ter isso em mente. A gente tem que entender que são os pais que ensinam. Essa adolescente com pensamentos suicidas, eu fui lá, peguei a mãe. Na saída, porque às vezes marcar a sessão é muito complexo. Eu peguei e falei assim, olha, ela está em sofrimento, ela está com pensamentos, eu preciso da sua ajuda. Porque ela está muito deprimida e ela tem um problema de saúde que, se ela não tomar a medicação, a gente não vai saber se tem a ver com a medicação que ela não está tomando ou se realmente isso é tudo isso. Porque se for tudo isso, eu vou encaminhar ela. Ah, mas eu falo para ela tomar o remédio. Eu falei, oi? Tu fala para adolescente para ele fazer alguma coisa e tu acha que ele vai fazer? Tomar o remédio? Ai, vou acordar que eu tenho responsabilidade, eu vou tomar o remédio. Eu botei no celular, toco o celular, ela não faz. Não vai fazer. Eu estou falando, tem coisas que a gente tem que fazer, senão eles não vão fazer. Eu estou falando de uma situação de vida ou morte. Eu preciso que essa criança tome o remédio, ela está pré-diabética, ela está com hipertiroidismo, ela está com situações que, se eu for esperar... Ela por si só. É porque, às vezes, os pais eles têm uma ideia de que o adolescente vai acordar, eu vou lavar a louça para agradar minha mãe. Só se for para ganhar alguma coisa. Só se for assim, tem alguma coisa, né? Tem o sítio, né? Não, vou lavar a louça porque vai dar... Agora, por si só, porque ele é bom, porque ele é um filho maravilhoso. Gente, isso daí é mais difícil do que cair um raio na nossa cabeça. Porque, claro que tem coisas mais interessantes, não é culpa deles, não. Tem coisas mais interessantes. Você fala,
lavar a louça e mexer no celular. Pô, mexer no celular 1000 vezes. Até você acha isso. Até você chega, cara, eu queria tanto dar uma olhadinha no que está acontecendo na sociedade no Instagram, que não fala a verdade, mas você quer ali se iludir, né? Quer ver o Instagram. Eles não, eles gostam de outras coisas. Né? Eles gostam de um Twitter, né? Free Fire, eles gostam de um jogo. É isso aí, ó. Isso aí. Eu sei, porque eu pesquiso. Olha, eu até fico assim, gente, existe? Mas aí eu fico lá me controlando. Eu falo, caramba, tem que ver esse negócio aí, que o negócio está evoluindo muito rápido. Né? E aí a gente tem que entender a nossa responsabilidade como pais. Ao invés de ficar cobrando, porque os pais são modelos e os filhos vão imitar os seus comportamentos, seja agora ou no futuro. É só esperar. 1, 2, 3, vão imitar. Olha, até uma criação assim terrível, quando você vê, ela está assim, eu nunca imaginei que eu estou me vendo, eu sou a minha mãe. Essa que eu atendi hoje, eu estou assim, e ela sabe que a criação dela não foi legal. Né? Foi uma criação muito rígida, muito agressiva, e ela sabe disso, ela está se vendo nesse papel. Por quê? Porque o boleto chega. Você tem quantos anos internalizado esses comportamentos? Você acha que agora, quando eu for mãe, vai ser tudo diferente? Quem nunca vê uma criança fazendo birra, se fosse meu filho, Aí quando você vê, teu filho faz 3 vezes mais e você... né? Por quê? Porque é muito fácil. É muito fácil, mas o que vai pesar na nossa vida é o que a gente aprendeu, infelizmente ou felizmente. Se você teve uma criação super estruturada, que é a coisa mais difícil que existe, né? Com certeza você vai, nossa, como eu sou saudável, como eu ensino saudavelmente meus filhos. Mas a maioria das pessoas que geralmente não se sinta culpado, pai e mãe não conseguem suprir todas as necessidades dos filhos. Não consegue. Ah, mas eu sou uma mãe muito boa. Mas se perguntar para ele, vai ter coisa ali que ele vai, porque é assim. Imagina se a gente suprisse todas as necessidades, nem a Deus eles buscavam. Então, às vezes, você está aqui buscando a Deus porque você sofreu e você sofre algumas faltas. Que a gente só busca a Deus e só busca as coisas na vida porque falta. Esse é o grande problema da geração. É uma geração que não falta. Tem tédio? Não, eu tenho celular. Se tirar o celular, tédio, não aguento, não suporto. Não é assim? Tédio é o que vocês mais gostam. Ó, tem sinais assim, cala a boca, não fala nada. Eu te entendo. Mas não é isso? Então, a gente fica muito... você que aprendeu a recorrer, por exemplo, jogo celular para resolver todos os seus problemas. Eu estou tirando nota baixa na escola, estou com péssimo desempenho. Vou jogar. Vou jogar, lógico, vou jogar, não vai adiantar nada. Eu tenho paciente que fala assim, cara, para que eu vou estudar? Depois, eu não vou usar isso para nada. Eu falo assim, mas pensar assim está te ajudando? Não, está me ajudando não, porque eu estou quase reprovado. Eu falei, eu até entendo você, porque eu cheguei nessa conclusão quando eu passei nessa fase. Agora, se você pensar assim, vai fazer você passar de ano, cara, você me fala porque a gente está perdendo dinheiro. Agora, pelo que eu sei, o que a gente pensa influencia no que a gente sente e como a gente se comporta. Você pensando assim, para que eu vou estudar isso? Não vai estudar nunca, vai sentir assim, sabe, uma raiva. Né? Geralmente, se eu estou pensando, para que eu vou estudar isso? Eu estou com raiva e estou me comportando, jogando para aliviar a raiva. Qual é a chance de eu me ferrar todinho, reprovar e ainda ter que repetir o ano? Mas não vai servir para nada. Tá, não vai servir para nada, mas melhor você reestruturar esse pensamento. Com certeza, tem coisas que você não vai levar para sempre, mas você tem que passar de ano. Tem que concluir. Hoje em dia, qualquer coisa que você faz... tem que encerrar o ensino médio, tem que acabar, não tem o que fazer. É igual o adulto quando tem que trabalhar. Aí eu falo para ele assim, você acha que eu te amo, tá? Eu gosto muito de você. Eu amo o que eu faço. Mas tu acha que não tem dia que eu falo assim, ninguém merece, Senhor? Ai, Senhor, como eu queria ficar dormindo mais. Ai, meu Deus, aquele assunto de novo.
Pô, tem dia que eu acordo assim. O que me motiva? Eu tenho que ir. Eu tenho que ir, eu não posso chegar assim. Então, eu vou ficar jogando aqui, né? Ou então vou ficar pensando no nada. Eu tenho que ir. Porque o que a gente treina, o que eles estão treinando agora, é como eles vão viver daqui a pouco. Imagina o que vai acontecer. O show de não desempregado. E isso é problemático. Você não quer ser bem-sucedido? É uma geração que quer dinheiro. Eu adoro isso, porque quer dinheiro, quer dinheiro. Não tá brincadeira, não. Quer Bitcoin, né? Criptomoeda, quer. Eu sei. Aí eu falo assim, tu não quer dinheiro? Até youtuber. Às vezes está querendo descansar, coisa e tal, tem que gravar um vídeo, é cancelado. Tu acha que não? Tu acha que não é difícil não ser cancelado? É, cancelado. Tu acha o quê? Tem que criar casquinha, senão qualquer coisa, não tem dinheiro fácil. Você vai ter que ter perseverança. E são um comportamento dos pais que provavelmente são a maior influência da conduta. Isso não é para pesar na sua vida. Não é para pesar, não é para você se sentir culpado. Mas é para você se responsabilizar também. Por quê? Porque são os pais que devem ensinar o respeito, o amor, o limite, a compreensão, a cooperação, a autonomia, a empatia. Você quer que seu filho pense em você quando você está doente, mas você não pensa nele quando ele se dá mal na escola. Ah, mas isso é diferente. Diferente onde? Você está doente porque você já está, né? Passou de uma idade, misericórdia. Assim, gente, eu era tão saudável. Você descobre um monte de coisa. E aí você fica, gente, eu não estou bem, eu estou passando mal. Entra por aqui, sai por aqui. Por quê? Porque chega lá, eu não estou gostando, eu não estou conseguindo me entrosar com os amigos, que está acontecendo muito isso, né? O celular, a tecnologia está emburrecendo, tá? Ó, cuidado, agora é para vocês. Está também atrofiando vocês na habilidades sociais. O que eu mais trabalho também é habilidades sociais. É até engraçado, porque os meus pacientes, eles não têm foto, é foto do anime. Eu falo, isso é habilidade social zero, né? Porque fica lá no mundo do anime, que é um mundo, assim, estranho, né? Nada real. Parece real. Não, eu assisto anime porque me identifico. Eu falo, misericórdia, é um mundo, planeta, né? Inexistente. Mas eu sei que identifica mesmo. E se identifica, coloca a foto de anime ali e o que está faltando é habilidade social. Geralmente não tem boa interação com os pares, né? Não tem, sabe, tem uma dificuldade muito grande, tem ansiedade social, dificuldade de se expor. Aí fica lá no anime, no jogo, e fica lá, né, tentando saciar isso. Mas e depois? Como é que vai conseguir um emprego sem habilidades sociais? Como é que vai namorar, gente? Misericórdia, eu falo, eu vou ter que arrumar uma motivação para essa pessoa sair do celular e começar a dar habilidades para eles, que é o que eu mais faço, habilidade social, porque eu falo pra caramba, então a pessoa fica calada, aí eu fico falando, depois ela começa a falar, porque ela fala, se eu não falar, essa mulher não vai me dar alta, que eu falo, você está com um problema de habilidade, então você vai ter que falar melhor, eu vou te ajudar, tu nunca vai ser aquele que vai, uhul, não vai. Mas também com essa falta de habilidade aí, não vai conseguir um monte de coisa. Então, vamos embora junto. É tentador ficar no jogo, tá? Porque é uma delícia. Eu estudo o jogo. Mexe no cérebro em lugares fantásticos, que vocês sentem coisas maravilhosas no jogo, no TikTok, sabe? Nos vídeos. Nossa, que coisa! Mexe no nosso cérebro, a gente fica, nossa, que satisfação. Né? Alivia essa tensão, essa coisa... tensa, que é estudar, por exemplo, que é tenso. Eu super apoio. Por isso que eu não gosto de trazer os pais. Não é maldade, mas eu fico, eles estão reclamando da escola, nossa, eu te entendo. Que coisa, né? A escola é assim mesmo, verdade. Mas e aí? Né? Eu ajudo vocês, mas é tudo acolhendo, que eu vou explicar para vocês como é que vocês vão fazer a partir de agora. Como é que a gente vai ajudar os nossos filhos a lidar com os sentimentos? O sentimento, a conexão direta entre o modo da criança sentir e o modo de se comportar. Se a gente não acolhe o sentimento, essa é a coisa mais difícil do filho, a gente vai ver comportamentos terríveis. Quando chega o sujeito falando que não está, eu não estou bem, sabe, ninguém gosta de mim, eu sou perseguido pelo professor na escola, né? Quando fala isso, eu sei que a vontade é pular no pescoço e falar, está exagerando.
Está vendo coisa onde não tem. A gente usa até estratégica. O que você fez? Isso a gente está acolhendo? De maneira nenhuma. A gente tem que acolher. Eu vou dar uma tática para vocês. Você vai olhar e... tá, para não falar o que está pensando. Né? Você vai estar ali dando todo apoio moral. Você vai ver que ele vai falar, ele vai conversar, ele vai desabafar. Depois você dá um abraço, tal. Que situação, né? Mas ali você vai acolher o sentimento, vai acolher, porque isso é uma coisa que vai influenciar no comportamento desse filho. Quando as crianças se sentem bem, elas se comportam bem. Quer ver? Acontece isso com você. A gente não faz dieta só pela gente, a gente faz dieta porque os outros estão elogiando. Porque você está entrando na roupa e todo mundo está... A gente é motivado assim. A gente se comporta bem, a gente vai na igreja motivado porque tem razão para isso. Porque aqui você vai escutar uma boa palavra, né? Deus vai até disciplinar você, mas vai te acolher, vai te abraçar. Então a gente precisa melhorar isso. Para quê? Porque eles precisam se sentir bem para se comportar bem. Eu não estou falando passar a mão na cabeça. É que quando a gente usa essas palavras, parece que eu estou falando, então eles vão fazer uma besteira. Eu não estou falando uma besteira. Quando eles falam que estão com um problema com fulano na escola, que o professor está perseguindo, eles estão sofrendo. Não é para a gente chegar e acusar, falando que a culpa é deles. Também, você já arrumou encrenca com um monte de professor. Pensa só se é isso que ele precisa escutar. Se é isso que você gostaria de escutar. Se você chegasse em casa reclamando da patroa, do chefe. Se você está assim, também, né? Tu chega atrasado todo dia, tu tomou é pouco. Você ia ficar, que isso? Né? Não era isso que você precisava. A gente tem que entender isso. A gente tem que ajudar os filhos a se sentir bem, aceitando os sentimentos. O problema... Está rolando o slide aí? Problema. Os pais geralmente não aceitam os sentimentos dos filhos. Por exemplo, você não está sentindo isso de verdade. Você só está dizendo isso porque está cansado. Não há motivos para você ficar chateado. Não tem motivo. Você tem roupa lavada. Você tem comida na mesa. Gente, não pode ficar chateado. Não pode ficar com raiva. Quer ver uma coisa estranha? Raiva. Você não pode ficar com raiva, não. Mas e aí, gente? Como é que faz? Porque está tudo dentro da gente. A gente nasceu com essas emoções universais. Então, como é que a gente faz? E isso confunde a cabeça do filho. Não pode ficar com raiva. Não vai adiantar nada. A gente tem que falar assim, ok, estou percebendo que você está com raiva. Mas, não fale assim comigo. É que eu falo para os pais, não seja mole. Não seja mole. Tipo, acolha essa emoção, mas não fale assim comigo. Nada de bater porta. Não vai bater porta, não. Ok? Entendo que você está com raiva. Na hora, a criança, o filho vai organizando. Eu sei que você pode estar pensando assim, mas tu não sabe. Quando eu dou no couro dele, ele organiza. Organiza nada, vai por mim, eu estou te falando. Isso daí é científico e a Bíblia dizendo, a gente não pode irritar o filho. Isso não sou eu que estou falando, não. Às vezes a gente tem essa impressão. Organizou, não, ficou com ódio de você. Ficou com uma raiva da surra que você deu. Sabe? E isso daí não é bom. É bom olhar para você e você tá limpa. Você está assim, cara, eu sou tua mãe, eu te apoio, mas eu te corrijo. Eu te corrijo com argumento. Eu te corrijo com punições que eu não perdi a cabeça. Porque, às vezes, quando a gente perde a cabeça, a gente desregulou tudo. A gente está mostrando falta de autoridade, quando a gente grita, sabe? Quando a gente grita, perde o eixo, a criança está vendo isso, que você se descontrolou. Você perdeu completamente o eixo. E vai te obedecer logo. Lógico, está doendo. Está doendo. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque nisso daí a gente não valida o que eles estão sentindo. E aí eu botei alguns exemplos, né, de tipo assim, conversas, né? Por exemplo, uma mãe, que um filho fala assim, mãe, eu estou cansado. Não, mas você não pode estar cansado. Você acabou de dormir, você acabou de tirar uma soneca. Aí o filho, não, eu estou cansado. Aí a mãe, você não está cansado. Você só está sonolento. Vamos embora se vestir. Cara, isso dá uma ira.
porque a criança, o adolescente está falando, eu estou cansado. Não quer escutar dos pais, você não faz nada, você dorme o dia inteiro, você joga o dia inteiro. Isso não tem eficiência nenhuma. Você está falando que está cansado, realmente eu percebo que você deve estar cansado, mas vamos lá que a gente vai ter que fazer outra coisa. Só falar isso muda completamente a história. Agora você fala, não está cansado. Gente, está falando que está cansado. Olha, eu quero que você... Eu trouxe exemplos assim de desenho para a gente sair daqui craque. Ele não pode estar cansado, mesmo sem fazer nada na sua visão. Porque cansa o que eles estão fazendo, tá? Jogar cansa, né? Estudar mais ou menos cansa. Conversar com um amigo de madrugada cansa. Ô Senhor. Isso, ficar pensando na varoa, no varão, cansa, gente. Cansa. Ficar lá sonhando, sabe? Sonhando, cansa. E aí está cansado mesmo, mas entendo que você está cansado, estou percebendo que você está cansado, mas vem cá que eu vou te ajudar aqui, vamos embora. E carrega. Não posso fazer isso, senão vai ficar mais mole. Isso é sua impressão, porque você vai ver como sua vida vai mudar se você simplesmente validar essas emoções. Outro também, eu estou com calor, mãe, está frio. Fica de agasalho. Tipo assim, gente, tem coisas que os pais fazem que a gente fica assim, ó. Isso é científico, tá? Isso é científico. Não se sinta mal, isso é real e eu gostaria que Deus ministrasse no seu coração. Não, mãe, eu estou com calor. Eu já disse, fique agasalhada. Aí o filho, não, mãe, eu estou com calor, não está escutando. Por quê? Porque não pensa que você sente diferente. Não, se eu sinto frio, a criança sente frio, o adolescente sente frio, e tem que ser assim, dessa maneira. Olha que discussão sem fundamento nenhum. Isso daí desconectou você com o filho, porque a discussão é, bota o agasalho. Que poder é esse, gente? Deixa tirar o agasalho, você tem que botar o agasalho, porque você está com frio, a criança tem que botar. Cai do jeito que... Que coisa boba. Olha como a gente perde tempo. Vamos lá, outro, para finalizar. Isso daí acontece. A gente está crente, está abafando, o filho está assistindo um filme, sabe? Aqueles filmes que só você gosta, e aí a gente chama para assistir. Vem, vamos assistir, você vai adorar esse filme. Aí o filho fala assim, esse programa ou esse filme é chato. Nossa, agride lá na alma dos pais. Parece que deu uma facada. Não, foi muito interessante esse negócio, foi muito interessante. Aí o filho foi bobo. Aí os pais, foi educativo. Até parece que eles querem escutar coisa, ver coisa. Foi uma droga. Não fale assim. Aqui é confusão. Só porque você mostrou uma coisa, crente que estava abafando, né? Na minha época, eu vou mostrar um filme que vai mostrar como é que era a minha época. O filho já fica, pelo amor de Deus, gente, isso daí é a época do dinossauro. Quero saber disso não. Gente, sabe que eu vou ter que cortar pela metade, né? Porque a pessoa aqui fala pra caramba. Acho que não vai dar, não. Sabe uma estratégia? A gente se colocar no lugar dos filhos. A gente dá uma refletida. E aí, imagina só, suponha que você fosse essa criança, esse adolescente cansado, com calor, com sono, e quisesse que o adulto entendesse seus sentimentos. É só isso que eles querem. Nossa, eu percebo até que... Não, uma estratégia é falar que percebe, é falar, nossa, você deve estar chateado, você deve estar triste. Cara, a gente tem que aprender a fazer isso. Porque como a gente espera isso das pessoas? Uma compreensão, um acolhimento, a gente espera isso como adulto. É muito ruim quando você vai conversar com uma pessoa e a pessoa, sabe, meio que despreza o que você está sentindo. Quer ver uma coisa que acontece na igreja? Alguém faleceu. Deus vai te renovar. Tipo assim, dá vontade de mandar ir para o inferno, gente, assim, sobe aquilo ali. O quê? Né? Eu não quero isso. Foi vontade de Deus. Gente, foi vontade de Deus, olha, dá vontade de dar uma surra. Isso é para você ver
na pele como é ruim não ser acolhido. Pô, às vezes você está precisando e você está vendo, pastor, nem ligou para mim. Isso acontece direto, né? Pô, pastor, às vezes as pessoas reclamam, que eu também sou esposa de pastor, né? Missionária na Igreja de Nova Vida. Nem ligou para mim, né, missionária? Aconteceu isso. Cadê seu telefone na ficha de membro? Ah, não botei. Eu falei assim, olha, o dia que eu adivinhar o telefone, tu sabe, né? Eu começo a adivinhar tudo. Não tem limites para mim, porque é assim, a gente reclama de não ser acolhido. O que quer dizer? Não quer dizer que tá chateado com você porque não foi acolhido. Porque estava passando um sofrimento. Pensa nisso com teu filho, cara. Pensa nisso, como é difícil. Ele está com um problema, sim, a gente tem que entender isso. Aí a gente tem que mudar a nossa estratégia se colocando no lugar. Caraca, como deve ser difícil, sabe, essa matéria. Pô, você ficar chateado porque teu filho não aprende física, matemática e química, gente? Pensa só, dá uma olhada no livro, gente, vocês vão se assustar. Vão falar, o que é isso, gente? Língua estranha? Ele fala, e você não tinha dificuldade? Tinha dificuldade, cara. Pô, se levar uma escovada porque, pô, não entendeu química, cara, tá certo. Cara, tá certo, gente. Um ou outro consegue entender isso. Mas, assim, a massa que eu vejo de química, física, é sempre a mesma reclamação. Química, física, matemática. Aí, às vezes, quando tem uma dificuldade de interpretação de texto, português é o meu problema, sabe? Mas, geralmente, é maçante. E a gente tem que entender o quanto que esse nosso comportamento, as conversas se transformam em discussão. Passa uma ideia para os filhos não confiarem nas suas próprias percepções. Tem criança que fala assim, cara, eu acho que eu sou maluca. Tia, você consegue avaliar para ver se eu sou maluca? Tem adolescente que, você pode me dizer se eu sou esquisita? Eu estou lá, é de esquisita. É esquisita. Não, mas eu estou... Calma, estou avaliando ainda, estou avaliando. Tem uns pontos aí que eu estou buscando esclarecer. Mas que é esquisito, é esquisito. Mas fica muito pior quando você está sentindo raiva, você não está sentindo raiva, você não está chateado com nada. Assim, porque não tem motivo para isso. Como não tem motivo, gente? Você está dentro do corpo da pessoa? Está na cabeça do adolescente? Igual você. Sabe uma coisa que você tem que treinar? Você falar o que está sentindo. Às vezes, o meu exercício para os pais fala para o teu filho o que você está sentindo. Mas não fala dando sermão, filosofando, sabe? Tem umas coisas aqui, até separei, sabe? Mas fala, cara, eu estou triste, cara. Eu estou triste, eu estou chateada, eu estou sobrecarregada, gente. Fala isso. Mas não botando culpa, porque você não me ajuda, porque você não faz nada aqui em casa. Não é isso. Você fala, pô, eu estou chateada, estou sobrecarregada. E, pô, será que você consegue me ajudar? Isso muda qualquer casa. Você consegue me ajudar? Você me ajuda? Porque, assim, eu preciso de você. Olha só como vai mudar. Muito melhor do que você, a crente que está abafando, começar... Está vendo como eu tenho poder? Né? Fala e acontece, aí ele vai obedece com ódio. Lavando a louça, deve botar até coisa ruim na louça. Ou então na comida bota coisa. Eu desconfio, tá? Lembra que eu te falei da paciente que está querendo saber se é esquisita? É esquisita. É esquisita. É esquisita. Então, olha lá, que você não sabe nem o que você está comendo. Verdade é essa, é igual no restaurante. Estou pagando, faz o que eu estou querendo, coisa e tal. Nossa, eu fico com medo de restaurante, porque eu já trabalhei em restaurante. Eu sei como o negócio acontece. Eu não quero levar cuspida na comida. Quero comer minha comida lá perfeita. Olha, senhor, você poderia me ajudar? Por favor, sabe? Com muito, sabe? Muito carinho, muito carinho. É assim que a gente tem que fazer com os filhos também. A gente tem que entender que você e os filhos são pessoas diferentes, que têm sensações diferentes, sentimentos diferentes. Ele pode até parecer muito com você, fisicamente, ou então tem algumas coisas muito parecidas, que isso daí dá uma raiva às vezes. A gente se projeta no filho e fala, ih... Aí dá... Ou então, quer ver uma coisa? Esse filho é filho de uma relação sua que não foi legal. O cara armou com você, ou a mulher não foi legal com você. Nossa, coitada da criança, eu já vi isso várias vezes. Ai, tem um negócio. O negócio é porque parece. Não sei o que acontece comigo ali. Eu falei, será que você fala tanto que parece com o pai? Você teve tantos problemas?
Será que isso daí não está refletindo? Pensa aqui comigo. Se, de repente, quando você olha para essa criança, você lembra da história de dor que você passou. E aí, está pagando pato à toa. Nem convidou, não, ou foi o filho que falou, eu quero nascer, gente, se arruma aí. Nasceu depois dessa história. Não pediu para nascer e está pagando pato. Amém? Ninguém está certo ou errado, cada um tem sua própria maneira de sentir. Quando a criança está aborrecida, magoada, a última coisa que quer ouvir é conselho, filosofia, psicologia. Ah, quando eu vou com uma psicologia, nossa, não adianta nada. O ponto de vista dos outros, pensa só. Se seu amigo não está te mandando mensagem, é porque, de repente, seu amigo não gosta desse comportamento que você tem. Gente, isso daí veio do inferno, né? Você já está mal, que a pessoa não está mandando mensagem, mas também olha só, você não tem compromisso com nada. Você deve ter marcado com essa pessoa e não foi, que é bem tua cara. Assim, gente, ninguém merece escutar isso, né? E aquela pessoa, ai, que pena, tô com uma pena, tô com uma vontade de chorar você contando essa história. A pessoa sai mais miserável, mais infeliz, mais miserável do que entrou na situação. Não é isso que precisa, gente. Então, não é piedade, não é ver o ponto de vista dos outros, ficar dando sermão de ponto de vista dos outros. Conselho, se eu fosse você, faz que nem eu. Não mandou mensagem, vai lá e bloqueia. Não é isso, é um sentimento. Se eu fosse você, eu nem ligava. Arruma outro amigo, gente. Como se amigo fosse assim, né? Caraca, é um desafio para eles conseguirem amigo hoje. Né? É jogando que consegue. Às vezes, quando você corta o celular e as redes sociais e tudo, eles ficam sem nada. Eles ficam sem ninguém, que amigo está lá. Eu tinha uma paciente que ela tinha, tia, eu tenho 49 amigos virtuais e um presencial. Opa, caraca, vamos reverter esse negócio. Pouquinho, né? Pouquinho, pelo menos uns 2, uns 3 aí presencial e depois os virtuais. Isso daí você vai escutar. Eles têm amigos que eles não conhecem, mas são amigos. Isso não é amigo na minha época, sabe? A gente brincava na rua, sabe? Fazia coisa, tinha presença, tinha gente. Na tua época agora tem isso, tá? Se você perguntar, filho, quantos amigos virtuais você tem? Pai, tem uns 30, eu acho assim, 20, mais ou menos. E presencial? Só tem fulano. O que é isso? Você vai se assustar. Mas isso é real, não tem como mudar assim. E também aquela enxurrada de perguntas. Vem cá, mas se teu amigo não te mandou mensagem, você pode ter feito alguma coisa com ele. Se não fez alguma coisa com ele, sabe aquela enxurrada de perguntas, o adolescente só quer ser acolhido. Ele só quer que você, nossa, deve ser difícil, né? Você gostava tanto desse garoto, dessa garota, e você não está recebendo mensagem deles. Vamos orar, vamos fazer alguma coisa. Vem cá, me abraça. Né? Isso que quer, não quer esse sermão todo. Essas respostas só fazem que eles se sintam pior do que antes. Mas se alguém realmente ouvisse eles, reconhecesse seu sofrimento, desse uma chance deles falarem mais sobre, começaria a se sentir muito menos aborrecida, confusa, capaz de lidar com os sentimentos, com os problemas. É só ouvir. Você vai viver isso, você vai ficar assim, gente, quanta força eu perdi à toa. Que o que eu estou falando para vocês, pai e mãe, é para você facilitar o trabalho, porque eu sei que dá trabalho. E é um trabalho sem, né? Nossa, depois casa dá trabalho ainda. Aí depois tem uns netos, dá trabalho ainda. Né? Assim, é sem fim. Parou para pensar, por isso que a gente tem que pensar 2 vezes antes de ter filho. Porque vai dar trabalho. Eu quero ter filho, mas eu não quero ter trabalho, não. Você não quer ter filho. Você não quer ter filho, você quer fazer outra coisa, mas ter filho não é. Porque não combina com isso, dá trabalho. Mas eu pensei que o trabalho fosse na infância. Não faz a infância direito, não, para tu ver o que é trabalho. Quando chega um adolescente assim, viradão, eu falo, o que aconteceu na infância? Trabalhei demais, ficava não sei aonde. Vai pagar, o boleto vai chegar. O boleto vai chegar. Que o problema não é trabalhar demais. Eu também trabalho pra caramba, trabalho muito. O problema é você entender que você vai chegar cansado do trabalho e a criança ou o adolescente vai precisar e você vai ter que estar ali se renovando. Olha só, eu escuto problema e situações terríveis
De manhã até de tarde, noite, assim, né? Chega em casa, minha filha chorando porque aconteceu alguma coisa na escola. Eu fico, meu Deus, só pode ser brincadeira. Não é possível que eu vou ter que fazer hora extra em casa, escutar. Eu não é possível, isso não está acontecendo comigo. E eu estou lá, fazendo a cara que eu vou falar para vocês fazerem. Nossa, filha, que difícil. Ela falou isso para você, nossa, você deve estar triste com isso. E eu estou lá, trabalhando mais e mais. Trabalhando. Porque tu acha o quê? Olha, para eu conseguir passar a mensagem para a criança e adolescente, não, você não tem noção do que eu tenho que fazer. Olha, se você pudesse ver, você não ia acreditar. Você não ia acreditar que eu faço. Então, a gente precisa ajudar os filhos em relação aos seus sentimentos. Estou até passando correndo, gente. A gente tem que ouvir com atenção. A gente tem que reconhecer os sentimentos falando isso que eu estou falando para você. Nossa, poxa, deve ter sido difícil. Sabe, aquela palavra de acolhimento, com vontade de falar várias coisas, de dar um exemplo seu. Quer ver quando os pais erram? O filho está falando, vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Tipo assim, não tem nada a ver com a vida da pessoa, gente. Não tem exemplo, não tem exemplo. Isso a gente faz com amizade. A pessoa está lá toda empolgadona, sabe, contando, está vendo que está, daqui a pouco... Ih, nem te conto. Aconteceu esse negócio comigo também. Você não deu atenção à pessoa, a pessoa vai sair insatisfeita ali. Calada. Eu quero só falar. É só falar, então você tem que ficar ali, apoio moral. Vai vir um monte de pensamento. Acho que não acontece comigo na terapia? E eu estou assim, eu estou aqui com o meu pensamento, estou aqui. Que às vezes abre uma coisa, eu estou aqui. É isso que a gente mais treina na faculdade. Porque imagina que coisa ridícula, horrorosa que é essa terapia. A pessoa falando comigo, eu, caraca, quando eu era da tua época, gente, não sabe o que aconteceu. Vai sair da terapia. A coisa mais preciosa de fazer terapia é só você aparecer. O terapeuta, ele é ruim, horrível, quando ele fica lá contando a historinha da vida dele. Se perdeu. Ih, caraca, estou pagando à toa. Estou pagando para ser psicólogo do terapeuta. Já aconteceu isso comigo. Eu fui fazer terapia num lugar, ai, meu Deus do céu, virei psicóloga. Ai, dinheiro no lixo. Eu não quero. Eu tenho que aparecer ali, eu tenho que me confrontar. Então, a pessoa tem que estar ligada no que eu estou falando, tem que, sabe, me ajudar ali na situação, ficar lembrando das coisas que acontecem na vida. A minha mente, eu sou tão treinada que minha mente fica vazia. Aí, às vezes, acontece alguma coisa, eu volta. A gente tem que ficar, volta. A gente tem que fazer isso. Isso é dar atenção. Aí eu mostrei aqui, eu não sei se vocês vão ver, uma cena que eu falei para vocês que eu ia desenhar. Eu desenhei mesmo, não eu, porque eu sou horrível de desenhar. Eu tirei uma foto da situação. Aqui está um menino falando assim, calma aí, Edu me bateu, pai, você está me ouvindo? Aí a pessoa está vendo televisão. Hoje em dia no celular, né? É outro slide. Aqui, ó. Edu me bateu, pai, falando alguma coisa que aconteceu, né? Adolescente fala alguma coisa. Ai, não estou bem hoje, estou saco cheio da escola, se elas falam umas coisas mais agressivas, né? Aí o pai, aí a mãe, vai falando, tá? Aí no celular, estou cozinhando, com a cabeça em outro lugar. E aí, sim, eu estou ouvindo, ainda fala que está ouvindo. Aí depois, não está, o adolescente está vendo, não está ouvindo, que eu estou vendo você mexendo aqui. Alô? Oi, daqui a pouco eu vou. Estou ouvindo, filho, estou ouvindo. Que isso, gente? Está de brincadeira, isso não é ouvir, né? Isso é fingir que está ouvindo, está em outro planeta, está resolvendo o problema ali. Não, já te falei para tu fazer isso. E o filho falando ali. Então, eu devolvi e ele me bateu de novo. Pai, você está me ouvindo? De novo, ele está insistindo. Eu consigo te ouvir e ver o jogo ao mesmo tempo, gente. Isso é muito simples, ainda mais homem. Tu acha que está vendo o jogo e está ouvindo, filho? Tá nada, né? Aí o filho, o que ele fez? Deixa para lá. É assim que acontece. E aí depois você quer conexão com o filho. Porque essa criança, era criança, mas adolescente faz isso pra caramba, eles tentam. Às vezes eles tentam de maneira mais agressiva e isso dá mais vontade da gente se distanciar. Mas eles estão precisando de acolhimento, eles estão precisando que você pare. Aí a outra cena lá para você entender que você tem que fazer.
Isso daí é da ordem do milagre, né? Se tiver um jogo ali do time torcendo, ele está falando, você desliga a televisão ou afasta o celular, vira e escuta a criança. Escuta o adolescente. Para tudo. Sabe uma coisa mágica que acontece no meu consultório? Às vezes o meu celular, porque é vento, né? São Paulo acha que eu não trabalho. São Paulo fica ligando, não sei por quê. Chegou fibra ótica na sua região. Eu tenho alguma coisa a ver com isso? Se eu quiser trocar, eu vou lá e ligo, né? Então, olha, vou te falar, eu estou com o meu celular lá dentro, eles escutam alguma coisa, tia, está tocando seu celular. Aí eu não tenho nada mais importante do que você aqui. Deixa eu tocar, às vezes pode ser evento de família, pode ser coisa grave, mas eu estou lá. Por quê? Isso daí mostra conexão, mostra interesse. Isso é muito importante. Então, quando você estiver assistindo, fazendo alguma coisa com seu filho, deixa tudo para lá. Se o celular tocar, é porque tem filho do teu lado, né? Mas tu fala, não tem nada mais importante do que você. Vai nessa que tu vai ver. Gente, eu consigo coisas das crianças que vocês não imaginam. Eles me contam tudo, segredo, tudo que você possa imaginar. Eu fico, nossa, olha o perigo de quem você contrata para lidar com seu filho também. Toma cuidado com isso. E aí, depois tem essa questão aqui, o filho falou que alguém roubou o lápis dele vermelho. Essa daqui é aquela mãe questionadora. Tem certeza que você não perdeu? Ele falou assim, alguém roubou meu lápis. Calma aí, tu não perdeu esse lápis, não? Olha só que coisa terrível, gente. Aí, não perdi, ele estava na minha carteira, quando eu fui no banheiro, ele sumiu. Aí ela, bom, o que você espera se deixa as coisas por aí? Você foi no banheiro. Cara, a criança foi no banheiro. Aí a mãe está lá, mas também, né? Tu deixa as coisas jogadas por aí, né? Aí depois, você sabe que já foi roubada antes. Não foi a primeira vez. Eu sempre digo que para não deixar os seus objetos de valor na carteira. O problema é seu. Você não me ouve. Gente, o que a criança queria, gente? Aí depois, me deixa em paz. Não seja mal criada. Mas ela não foi acolhida, gente. Ela está falando, roubaram o meu lápis. Não, alguma coisa aconteceu. Você deixou jogado aí e tal. Olha como a gente faz isso. A criança estava precisando de quê, gente? Isso daí, a criança tem dificuldade de pensar de uma forma clara, construtiva. Quando alguém fica perguntando, culpando ela. Mas só pode ter sido você, né? Você também não é bom amigo assim, né? Flor que se cheire. Gente, isso daí é muito ruim, né? A gente precisa mudar. E aqui mostra a cena da mãe falando, né? Roubou o lápis. Ah, tá. E aí? Aí, eu deixei na minha carteira quando fui no banheiro e alguém pegou. A vontade é de falar, mas você está... tá. Essa é a terceira vez que me roubaram lápis. Oh, nossa! Roubaram um lápis. Você está regulada, você está cheio do Espírito Santo, gente. Vocês têm que ter habilidade. Eu faço isso direto. Está falando um monte de coisa. Tá. Mas eu estou conectada, tá? Eu não faço isso impressionando, não. E aí, eu já sei, daqui para frente, eu vou sair da classe e vou esconder meu lápis. Olha só, a criança mesmo teve a ideia. Só porque você acolheu. Agora, quando você tem um comportamento assim, né, que gera agressividade, coisa e tal, ela fica com raiva e não entende a lição. Parece uma coisa simples, tá? Eu trouxe para vocês verem o que a gente faz, a gente como pai e mãe, e a gente perde e deixa de ensinar uma coisa preciosa. Isso acontece muito. Eles conseguem ter as respostas, é só você acolher. E chega, gente. Queria que vocês, porque senão vai ter mais. Vai ter um último aqui, que é quando a menina perdeu a tartaruga dela, tipo, morreu. E o pai está lá falando para ela, não fique chateada, querida, morreu a tartaruga. Isso acontece na igreja que a gente tem que ficar de olho. E aí, não fica chateada, querida, não chore só por uma tartaruga. Olha só como a gente faz umas coisas assim, perdi meu amigo e tal, ele não quer mais ser meu amigo. Troca de amigo, pô, arruma outro. A menina chorou mais, pare com isso, eu compro outra para você. Tipo assim, para resolver o problema imediatamente. Agora você não... Aí ela falou, eu não quero outra. Aí o pai falou assim, agora você não está sendo razoável, você está, né? Tipo assim, já mudou completamente a história. Quando, na verdade, o que a criança precisava ali era um apoio.
Aí tá dando. Geralmente os pais não respondem desse modo porque eles temem. Eles temem porque tem medo de falar o que a criança está sentindo. Né? Você não pode ficar triste, você não pode ficar chateado, você não pode ficar com raiva, mas isso é que vai fazer a criança se organizar, o adolescente se organizar. O oposto é que acontece. A criança fica profundamente confortada quando ouve uma palavra do que está vivenciando. Nossa, filha, você deve estar triste porque essa tartaruga era tão importante para você. Nossa, vem aqui, é só um abraço. Aquela coisa que eu falei para você. Acabou. Daqui a pouco ela está... mas pelo menos ela foi legal comigo, coisa e tal. Aí se arruma, aí vai embora. Para que você falar que vai comprar outra, que ela não pode ficar chateada, que ela não pode... Sabe, essa falta de compreensão. As crianças precisam ter os sentimentos delas aceitos e respeitados. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu vou ler o último versículo. Em Salmo 112, versículo 2, diz assim: seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada e de homens íntegros. Eu queria que você recebesse essa palavra. Eu não sei como é que foi até chegar em você. De repente, muita perturbação. Mas a partir de você, se você quiser mudar essa história, mudar essa relação com seus filhos, você vai ver seus filhos poderosos na terra. Seus descendentes vão ser bênção, vão ser abençoados, vão ser pessoas íntegras, pessoas inteiras. Você vai viver essa bênção de Deus na sua vida.